Olá, pessoal, tudo bom? Hoje vamos falar de transporte ativo. Então, no vídeo anterior, a gente falou sobre a membrana plasmática, como ela é uma bicamada fosfolipídica que delimita a célula e vimos as funções também. Falamos sobre a importância do transporte de substâncias para manter a homeostasia da célula e os tipos de transporte passivo. Além disso, a gente viu que, na difusão, as substâncias se movem da região de maior para a de menor concentração, sem gasto de energia, e que na osmose, quem se movimenta é a água e não o soluto. Então, eu trouxe essa imagem da membrana plasmática que eu achei bem bonita. Dá para ver aqui como ela é formada por duas camadas, né? Uma aqui e outra aqui de fosfolipídios. Então, lembrando, a cabeça do fosfolipídico, ela é hidrofílica ou polar, e a cauda é hidrofóbica ou apolar. Essa imagem é de receptores da membrana plasmática, achei bem bonita também. E aqui o receptor está acoplado a uma substância. Eu trouxe essa imagem para vocês responderem, se quiser deixar nos comentários. É o que acontece com as moléculas durante a difusão e o que acontece com as moléculas durante a osmose. Então, antes da gente seguir para transporte ativo, a gente precisa lembrar sobre gradientes eletroquímicos. Como a gente já viu, existe o gradiente de concentração simples, que se dá pela diferença de concentração de uma substância em dois lados opostos de uma membrana semipermeável. Os átomos e as moléculas, contudo, eles também formam íons e carregam carga elétrica, negativa ou positiva. E nesse caso, a gente também vai ter um gradiente elétrico através da membrana, ou seja, essa diferença de carga. E isso se dá o nome de potencial de membrana. O potencial de membrana, então, é essa diferença de potencial elétrico ou de voltagem através de uma membrana celular. Por exemplo, a concentração de íons de sódio é menor dentro da célula do que no fluido extracelular. Então, aqui a gente tem líquido extracelular, a membrana e aqui o citoplasma. Então, aqui a parte interna da célula. Então, a concentração do sódio é maior do lado de fora do que do lado de dentro, e a de potássio é maior do lado de dentro do que do lado de fora. Então, os íons de sódio tendem a se mover do lado exterior para o lado de dentro da célula com base no seu gradiente de concentração e com base no gradiente elétrico. Por quê? O sódio ele tem carga positiva, certo? E a membrana plasmática, a gente viu que do lado exterior ela é mais positiva e do lado interior mais negativa. Vocês devem se lembrar, mas isso acontece porque quando o íon positivo sai, por exemplo, o potássio, quando ele sai da membrana, ele deixa um íon negativo não contrabalanceado do lado de dentro. Então, essa parte imediatamente aqui, ó, perto da membrana, ela fica mais negativa e o lado de fora fica mais positivo. Então, com base nesse potencial elétrico também, gradiente elétrico, o sódio tem a tendência de entrar na célula. Já com potássio, o gradiente de concentração o encoraja a sair da célula, já que ele está mais concentrado dentro do que fora, enquanto que a voltagem, através da membrana, o encoraja a entrar na célula. A concentração final do potássio nos dois lados da membrana celular é o equilíbrio entre essas duas forças. A combinação do gradiente de concentração e da voltagem que afeta o movimento dos íons, ela é denominada de gradiente eletroquímico. A célula ela precisa movimentar algumas substâncias contra o gradiente de concentração ou eletroquímico. E para isso ela precisa gastar energia. Aí que entra o transporte ativo, que pode ser primário ou secundário. No transporte ativo primário, a fonte de energia é derivada de forma direta da degradação do ATP. Já no secundário, a energia é derivada de forma secundária da energia armazenada na forma de gradiente eletroquímico gerado no transporte ativo. A gente já vai ver melhor essa parte. Ambos, tanto o transporte ativo primário quanto o secundário,
depende de uma proteína transportadora presente na membrana celular. Como vocês devem se lembrar, na difusão facilitada, a gente também tinha a presença de uma proteína transportadora. No transporte ativo, contudo, as proteínas transportadoras elas têm a capacidade de transferir energia para a substância transportada, a fim de movê-la contra o gradiente eletroquímico. Diversas substâncias são transportadas por transporte ativo primário, como sódio, cálcio, potássio, hidrogênio, cloreto. O mais estudado é o movimento do sódio e potássio pela bomba de sódio e potássio, que move o sódio para fora da célula e o potássio para dentro dela. Essa bomba é responsável por manter a diferença de concentração entre o sódio e o potássio no interior e exterior da célula, e também pela voltagem elétrica negativa dentro da célula, na parte imediatamente interior da célula. Essa bomba é o fundamento para a transmissão de sinais nervosos pelo sistema nervoso. Em cada ciclo, então, a bomba de sódio e potássio transporta 3 moléculas de sódio para o lado de fora e 2 de potássio para dentro da célula, num ciclo repetitivo de variação de conformação. Como que a gente faz, então, para lembrar quais íons e em qual quantidade eles saem ou entram da célula? O sódio, ele tem 3 caracteres, né? O N, o A e o mais. Então, são 3 moléculas de sódio que saem da célula. Já o potássio, ele é formado por 2 caracteres, o K e o mais. Então, são 2 moléculas de potássio que penetram na célula. Essa bomba, ela é denominada de eletrogênica porque ela produz potencial elétrico através da membrana celular. Então, gênese, né, de gerar, e eletro, de elétrico. Notem que a bomba de sódio e potássio, então, transfere 3 íons de sódio, que tem carga positiva, para fora, e 2 íons de potássio, que também tem carga positiva, para o lado de dentro. Então, a cada ciclo de conformação da bomba, o saldo é de apenas uma carga positiva transportada para o exterior. Isso resulta em positividade do lado externo da membrana e déficit de íons positivos na região imediatamente interior da membrana, porque cada carga positiva que sai fica uma carga negativa não contrabalanceada. Então, nessa animação, a gente consegue ver que a proteína está aberta para o interior da célula e possui afinidade por íons de sódio. 3 íons de sódio se conectam a ela e disparam a bomba para a hidrólise de ATP. Um grupo fosfato do ATP é anexado à bomba e o ADP é liberado como subproduto. A fosforilização faz com que a bomba mude sua conformação abrindo para fora. Os íons de sódio são liberados para o exterior, pois nessa conformação ela tem baixa afinidade pelo sódio e alta afinidade pelo potássio. 2 íons potássio se ligam à bomba, o que ocasiona a liberação do fosfato anexado no passo anterior e a mudança da conformação da bomba, que volta a se abrir para o interior da célula. Na forma voltada para o lado de dentro, a bomba acaba perdendo o interesse no potássio e os libera no citoplasma. O ciclo, então, recomeça. No transporte ativo secundário, uma substância, como por exemplo a glicose, ela é transportada de uma região de baixa para uma de alta concentração. A energia desse transporte não vem diretamente do ATP, mas sim da energia estocada em um gradiente de concentração do sódio, que por sua vez foi gerado usando ATP como fonte de energia. Dessa forma, o ATP não é fonte primária, mas sim secundária desse tipo de transporte. Nesse exemplo da glicose e sódio, a proteína ela leva a glicose e o sódio para dentro da célula. Os íons de sódio, então, depois, são retornados para o exterior por ação da bomba de sódio e potássio. Há 2 mecanismos de transporte ativo secundário, o syn-porte e o antiporte. No syn-porte, as substâncias transportadas movem-se na mesma direção do íon que está fornecendo energia, como nesse exemplo da glicose e sódio. No antiporte, elas se movem em sentido contrário.
No próximo vídeo, a gente vai conversar sobre potenciais de membrana e potenciais de ação, já entrando na neurofisiologia. As referências e uma tirinha para vocês darem uma olhada.